Olá, você que está na rede e também adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. São destaques no programa de hoje. Nova pesquisa Datafolha aponta o ranking das maiores torcidas do Brasil. Veja o resultado de seu clube. Nova convocação da seleção brasileira para 2 amistosos. Veja aqui quem foram os convocados. Alguns técnicos de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro se revoltam com as convocações de seus jogadores. Eles consideram esses 2 amistosos em um momento extremamente importante para os seus clubes e considera esses amistosos caça-níqueis para a CBF. O Grêmio volta atenção ao brasileiro e já pegou o elevador para chegar ao grupo de cima. O Grêmio já está em 7º lugar e segue olhando para cima. Santos perde força e já coloca o elogiado técnico Sampaoli em clima de tensão e de pressão. Esses são os destaques. Você vê aqui no programa Bola na Rede, na TV que pega no seu celular. Uma pesquisa publicada essa semana pelo jornal Folha de São Paulo apontou que 20% dos brasileiros torcem para o Flamengo, sendo que o segundo colocado, o Corinthians, tem 14% de participação de torcedores. Ao todo foram ouvidas 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 municípios do Brasil, entre os dias 29 e 30 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais e para menos, o que coloca o Flamengo em uma vantagem superior a verificado na edição anterior da pesquisa, que foi realizada em janeiro de 2018, onde o Flamengo tinha 18% e o Corinthians 14%. Portanto, houve um distanciamento entre Flamengo e Corinthians, o primeiro colocado e o segundo, visto que o Corinthians se manteve com 14%, enquanto o Flamengo passou de 18% para 20%. É interessante observarmos que esse número vai além da competição entre torcedores. Logicamente, qual torcedor não quer ter o seu time como a maior torcida? Só que, sobretudo hoje, o futebol é uma grande indústria. Esse fator, esse resultado, ele tem aí uma influência muito forte nas receitas do clube. É interessante observarmos que esse número fabuloso de pessoas fanáticas que consomem produtos motivados aí principalmente pela paixão é algo que acaba interferindo nas receitas do clube. Eu costumo trabalhar educação financeira para jovens e sempre que eu trabalho educação financeira para jovens, eu trabalho também a inteligência emocional. Porque um dos fatores que faz com que a pessoa gasta além do necessário, de maneira irracional, não inteligente, é exatamente a emoção. Futebol é uma paixão. Portanto, esse resultado da pesquisa, tendo aí um aumento do volume de torcedores do Flamengo, vem influenciar, obviamente, na receita do clube. Alguns críticos e também muitos torcedores criticam o fato de haver diferenças de Flamengo e Corinthians, por exemplo, receber pelos direitos de imagem, principalmente da Rede Globo, um valor maior do que os outros clubes.
mas está relacionado exatamente a esse fator, o fato de ser clubes que detêm grande maior parte da torcida. Obviamente, isso interfere aí no índice de audiência da empresa que está fazendo a transmissão. Então, além de ser muito bom para a torcida do Flamengo, isso vai ser ótimo para as finanças do clube. A verdade é que a nação rubro-negra está cada vez maior. No próximo bloco, vamos repassar o final de semana na rede. Não saia daí, é rapidinho, é VaptVupt. Olá, você que está na rede e adora ver bola na rede. Uma semana aí com muita bola na rede, né, no Campeonato Brasileiro. Essa edição do Brasileirão 2019 vem sendo aí considerado um dos melhores dos últimos anos. Muitos gols acontecendo e fazendo a alegria dos torcedores. Essa 20ª rodada, por exemplo, deu uma média de 2,22 gols por partida. Outra característica que está acontecendo este ano são vários jogadores estrangeiros, alguns jogadores de ponta que estavam na Europa, que estão na seleção brasileira, retornaram em ótima fase. Tudo isso tem ajudado a qualidade e tem chamado a atenção, por isso tem sido considerado pelos críticos um dos melhores dos últimos anos. Vamos então aos resultados dessa 20ª rodada. Botafogo 1, São Paulo 2, uma vitória importante do São Paulo. Cruzeiro 1, Flamengo 2. Corinthians 2, Bahia 1. Na Vila Belmiro, Santos 0, Grêmio 3. Uma ótima partida do Grêmio. Em Porto Alegre, Internacional 1, Chapecoense 0. Em Fortaleza 0, Palmeiras 1. Vitória extremamente importante para o Palmeiras, embora não tenha feito um arremesso, né, ao gol. Em São Januário, Vasco 1, Atlético Paranaense 1. Após aí a grande festa, né, do título do Atlético Paranaense, ele foi lá no Rio, conseguiu retirar um empate. CSA 1, Ceará 0. Vitória importante do CSA, subindo, saindo da zona de rebaixamento. Em Goiás 3, Fluminense 0. Situação cada vez mais difícil para o Fluminense. E, fazendo parte da rodada, na segunda-feira, Avaí e Atlético Mineiro estarão disputando aí a última partida da rodada. Após esses resultados, a classificação do campeonato ficou assim definida. Em primeiro lugar, segue o líder, continua o Flamengo com 45 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras com 42, 3 pontos de vantagem. Em terceiro lugar, continua o Santos com 37 pontos. Em quarto lugar, o Internacional com 36. Em quinto lugar, o Corinthians com 35 pontos. Em sexto lugar, o São Paulo também com 35 pontos. Em sétimo lugar, chegando ao grupo de cima e já assustando aí os seus concorrentes, o Grêmio já está em sétimo lugar. Começou a colocar foco no Campeonato Brasileiro. O Grêmio em sétimo lugar com 31 pontos. Em oitavo, o Bahia. Uma bela campanha aí do Bahia com 31 pontos. Em nono lugar, o Atlético Paranaense com 27. Décimo lugar, o Atlético Mineiro com 27. O Atlético Mineiro que vem derrapando no Campeonato Brasileiro deste ano. 11º lugar, o Botafogo também com 27. 12º, Goiás com 24. 13º, o Vasco da Gama com 24. 14º, Ceará com 22. 15º, o Fortaleza com 22 pontos. 16º, o CSA com 19. Agora,
Entrando na zona de rebaixamento, 17º para o Fluminense com 18 pontos. 18º, o Cruzeiro também com 18 pontos. 19º lugar, o Chapecoense com 14. 20º lugar, o Avaí com 13 pontos, sendo que o Avaí tem um jogo a menos, pode mudar a tabela ainda nesta rodada. Essa é a classificação atual do Campeonato Brasileiro. E também agora nesse bloco chegou o momento do destaque da rodada. E o destaque da rodada de hoje, eu coloco aqui a vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Santos. O Santos jogando na Vila Belmiro, com uma grande expectativa, né, de estar ali brigando, permanecendo aí entre os candidatos ao título, mas dessa vez enfrentando o Grêmio sem precisar poupar os seus jogadores em função de outros campeonatos. Ou seja, o Grêmio agora, nesse momento do campeonato, focando realmente o Campeonato Brasileiro, colocando a força máxima para os seus jogos. E o Grêmio não deixou aí o técnico Renato Gaúcho ficar desapontado pelas entrevistas que ele tem dado em relação à qualidade do seu time. Ele fez realmente valer a força do tricolor gaúcho e impiedosamente, sim, impiedosamente, venceu o Peixe dentro da casa, ou seja, dentro da Vila Belmiro, pelo placar de 3-0, com um segundo tempo realmente massacrante. Isso que chamou muito a atenção. O primeiro tempo, o Santos, como tem acontecido, é impressionante como o Santos cai o desempenho no segundo tempo. Isso precisa chamar a atenção aí da comissão técnica, principalmente do departamento físico, né, do time do Santos, como que ele perde realmente desempenho no segundo tempo. O técnico Renato Gaúcho tem dado algumas entrevistas confirmando que realmente o Grêmio é o melhor time atualmente do Brasil, que o Grêmio é o time que joga mais bonito, e ele fez valer isso, né? Fica difícil você contrapor, né, através realmente da prática, e foi o que aconteceu nesse jogo entre Santos e Grêmio. Tudo isso fica muito mais difícil para o Santos, né, que já vai distanciando do líder Flamengo e ficando cada vez mais difícil. Em função dessas últimas derrotas, né, do Santos, o técnico Sampaoli, que era unanimidade, que era um técnico elogiado, né, pela crítica do Brasil inteiro e principalmente pela sua própria torcida, já começa a ser questionado e já começa a haver certa pressão sobre o técnico Sampaoli. A verdade é que o Santos tem um plantel limitado, já era visível que ele realmente faz um bom trabalho em função do plantel que o Santos tem, mas chega um determinado momento, o desgaste vai aparecendo e aí fica mais difícil segurar na tabela. E é o que está acontecendo, existe uma tendência do Santos realmente começar a cair na tabela. Então, o mais interessante, e exatamente por isso eu coloco esse jogo como grande destaque da semana, por duas situações. A queda do Santos, né, em relação ao desempenho, e o fato do Grêmio colocar foco no Campeonato Brasileiro, começar realmente a um desempenho fabuloso, chegando aí ao grupo de cima, e com certeza vai incomodar os clubes que lá estão, Flamengo, Palmeiras e o próprio Santos. No próximo bloco estaremos apresentando outros destaques. Fique ligado, conectado, é rapidinho, é VaptVupt. De volta neste bloco, o programa Bola na Rede traz como destaque a convocação da seleção brasileira para 2 amistosos, que acontecerá agora em outubro, contra Senegal e Nigéria. Será jogado em Singapura. Veja bem, né, uma praça aí sem expressão, considerando o futebol mundial.
muita polêmica acabou surgindo em relação a essa convocação, né? Em pleno Campeonato Brasileiro, num momento importante do Campeonato Brasileiro, a CBF promove esses 2 amistosos aí contra times sem, né, expressão, e fica muito claro que foi para atingir objetivos financeiros, né, de receitas, estará, sem dúvida nenhuma, prejudicando alguns times. O técnico estrangeiro Jorge Jesus, técnico do Flamengo, fez severas críticas à organização da CBF, sugerindo que eles valorizem o seu produto principal, que é o Campeonato Brasileiro, que, aliás, ele tem elogiado muito, né? Ele que tem experiência aí, principalmente na Europa, dizendo que é um dos mais competitivos do mundo, né? Essa convocação, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar o Flamengo, e não só o Flamengo, né? Outros clubes também. O Flamengo que terá, né, outros desfalques aí em função de ter jogadores de outras seleções, como o Arrascaeta, da seleção uruguaia, Pires da Mota, da seleção do Paraguai. Portanto, essa convocação realmente gerou muita polêmica. O que mais se via aí entre a mídia, né, os comentários, crítica da mídia, é exatamente a convocação, esses 2 amistosos, exatamente no momento importante, né, do Campeonato Brasileiro. Na mesma direção, o técnico do Vasco da Gama, Vanderlei Luxemburgo, também criticou a CBF pela convocação de seu jovem, né, e está pintando realmente como um astro, né, do time do Vasco, o jogador Thales Magno, que foi convocado aí para a seleção de base e também vai desfalcar, né, o time do Vasco em algumas rodadas. O time do Vasco que carece, né, de grandes jogadores, e agora surgiu realmente um jogador extremamente promissor, que demonstra realmente muita habilidade e não tem dúvida que será aí um grande astro do futebol. Veja aqui então quais foram os convocados aí do técnico Tite. Goleiros: Ederson, do Manchester City, Santos, do Atlético Paranaense, e Everton, do Palmeiras. Os laterais: Danilo, do Juventus, Daniel Alves, do São Paulo, Alexandro, do Juventus, Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Na zaga foram convocados Thiago Silva, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Rodrigo Caio, do Flamengo, tendo aí, sendo uma novidade, né, dessa convocação, Marquinhos, do PSG. Para o meio-campo foram convocados Casemiro, do Real Madrid, Matheus Henrique, do Grêmio, Fabinho, do Liverpool, Arthur, do Barcelona, Felipe Coutinho, do Bayern de Munique, Lucas Paquetá, do Milan. No ataque foram convocados Everton, o Cebolinha, do Grêmio, Neymar, do PSG, Richarlison, do Everton, Roberto Firmino, do Liverpool, e Gabigol, do Flamengo. Também Gabriel Jesus, do Manchester City. No próximo bloco estaremos aí trazendo o que vem por aí, as expectativas da próxima rodada do Brasileirão. Não saia daí, é rapidinho, é VaptVupt. Olá, você que está na rede e adora ver bola na rede. Está de volta o programa Bola na Rede. E nesse bloco vamos estar passando a nossa opinião em relação às grandes expectativas para as próximas 2 rodadas. E a gente vai aqui estar colocando em relação às 2 próximas rodadas, porque agora no calendário, né, da CBF começa a ter jogos no meio de semana, jogos na quarta e no final de semana. Vamos aqui então passar nossa expectativa, a grande expectativa. Qual seria a expectativa de destaque para a 21ª rodada, que será na quarta-feira? E eu coloco aqui o jogo entre Ceará e Cruzeiro. E quero justificar por que coloco com muita expectativa esse jogo da próxima rodada. 2 times, né? O Cruzeiro está lá na zona de rebaixamento, o Ceará, que está aí numa classificação intermediária. Por que tanta expectativa? A expectativa é colocada principalmente
em relação à reação do Cruzeiro. O Cruzeiro que, ao mudar de técnico, continuou perdendo. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você, internauta, que o Cruzeiro, nessas 2 últimas rodadas, pegou realmente fogueira. Ele pegou o Palmeiras, né, que está lá brigando, né, para a liderança do campeonato, e pegou logo em seguida o Flamengo. Mas se observarmos o desempenho do Cruzeiro contra hoje o principal time, né, do campeonato, que é o Flamengo, o Cruzeiro teve um bom desempenho. Percebe-se uma melhoria acentuada na organização em campo e no desempenho do time. Embora perdeu para o líder, para a grande sensação nesse momento do Campeonato Brasileiro. Então, qual é a expectativa em relação à 21ª rodada? É ver exatamente o desempenho do Cruzeiro contra o Ceará, que não está na zona de rebaixamento, mas também não faz parte do grupo de cima. É uma grande oportunidade e aí veremos se realmente o Cruzeiro conseguiu realmente organizar melhor o seu time a ponto de já começar as vitórias e sair desse momento difícil já na zona de rebaixamento. Também coloco aqui como destaque Flamengo e Internacional, também no meio de semana. Por quê? 2 clubes que estão brigando na parte de cima da tabela. O Flamengo mostrando que vai manter a sua força e o Internacional. O Internacional que nesse momento só tem o Campeonato Brasileiro. Passa a focar totalmente no Campeonato Brasileiro. Então, é uma partida que realmente levanta grande expectativa. O Internacional realmente vai brigar no grupo de cima. Para demonstrar isso, ele vai precisar realmente ter um bom desempenho e tirar pontos daquele que hoje é o líder do campeonato. Na 22ª rodada, que será no final de semana, eu coloco aqui como destaque o jogo Internacional e Palmeiras. E quero aqui justificar o porquê que coloco muita expectativa nessa partida. Primeiro, o Palmeiras, que tem se mantido aí na 2ª colocação, vencendo, né, as partidas, mas com uma certa dificuldade. É impressionante, na 20ª rodada, ganhou 3 pontos, que é o que mais importa, mas realmente tendo muita dificuldade, arremessando muito pouco, né, ao gol, mas vencendo, ganhando os 3 pontos. E o Internacional brigando aí para fazer parte desse grupo de cima. Então, gera realmente uma grande expectativa. Então, esses são aí a grande expectativa nas próximas 2 rodadas. Lembrando que, a partir de agora, no momento em que começa a ter jogos no meio da semana e no final de semana, alguns clubes que têm um plantel mais limitado começam a ter mais dificuldade. Porque o que caracteriza o Campeonato Brasileiro é a regularidade, ou seja, é importante que o clube tenha um plantel, né, melhor para que no momento de estresse, no momento que o campeonato começa a ficar desgastante e os jogadores começam a ser afastados em função de problemas médicos, problemas, né, de contusões, o clube tem a reposição suficiente para manter o nível, né? Então, veremos a partir de agora, quando está entrando realmente numa reta final do Campeonato Brasileiro, quais os clubes realmente vão fazer diferença em relação ao plantel. No próximo bloco, estaremos dando o apito final. Quem receberá o cartão amarelo dessa semana? Quem receberá o cartão vermelho nessa semana? Não saia daí, é rapidinho, é VaptVupt. Estamos de volta. Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. Nesse bloco, estamos agora com o apito final. E no apito final de hoje, chamo o VAR. Quero aqui dar um cartão amarelo. O cartão amarelo de hoje é como sinal aí de alerta, vai para a diretoria do Fluminense.
O time que já vinha com dificuldades, né, em ter resultados positivos, quando ainda tinha o técnico anterior, o técnico Fernando Diniz, a diretoria resolveu mudar, né, a direção técnica, mudar o técnico em função aí das dificuldades de pontuação. Mas nesse período, ainda com o técnico Fernando Diniz, o Fluminense apresentava um bom resultado, embora em termos de pontuação não estava conseguindo o resultado desejado. Mas o time em campo se demonstrava com uma certa organização, um time que realmente atacava bastante. E aí, ao mudar, né, de técnico para tentar realmente uma posição melhor na tabela, sair principalmente ali, né, do risco da zona de rebaixamento, a diretoria do Fluminense fez a mudança de técnico, trouxe o técnico Oswaldo de Oliveira. E aí, aquele time que, embora não trazia resultado de pontuação, mas demonstrava uma boa organização em campo, perdeu aquilo que tinha de organização. É impressionante como que o Fluminense está um time desorganizado e agora a pressão, né, de estar na zona de rebaixamento e o campeonato entrando aí numa reta final, começa a gerar aí realmente uma questão psicológica que acaba atrapalhando mais ainda o desempenho do clube. Então, quero aqui dar um cartão amarelo, né, um sinal de alerta para a diretoria do Fluminense, que embora fez essa alteração, acabou piorando ainda mais, né, a situação do Fluminense. Um grande sofrimento para a torcida do tricolor carioca. E o cartão vermelho? Para quem vai o cartão vermelho de hoje? Cartão vermelho para os cartolas da CBF, ou seja, a diretoria da CBF, que são sempre os mesmos, mudam às vezes a pessoa, mas mantém aí os modus operantes. Tite está junto, né, de mãos dadas aí com essa diretoria. O cartão vermelho também para o Tite, por ter convocado jogadores de times que estão em um momento extremamente importante do Campeonato Brasileiro, um momento difícil do Campeonato Brasileiro, e ele, por essa convocação, que não vai contribuir quase que com nada em relação à preparação da seleção brasileira, porque escolhe 2 clubes sem expressão, que não vai realmente medir o desempenho da seleção brasileira, mas que atrapalha os clubes e desvaloriza o principal produto da CBF, que é o Campeonato Brasileiro. Alguns até têm dúvida, será que a CBF considera realmente o Campeonato Brasileiro como seu melhor produto, ou a CBF está lá para a seleção brasileira? Há também aqueles que acham que a CBF deveria cuidar somente da seleção brasileira e deixar os campeonatos, deixar o Campeonato Brasileiro ser aí organizado por uma liga de clubes, conforme já se tentou aí no passado. É bem provável que esses jogadores que foram convocados, né, alguns deles, por exemplo, do Flamengo, Gabigol e Rodrigo Caio, nem entre para jogar, e se jogar alguns minutos, como aconteceu, né, com o Bruno Henrique, que jogou apenas 11 minutos, ou seja, não foi suficiente nem para testar o jogador. Então, para os cartolas e também incluindo o técnico Tite, um cartão vermelho aí dessa semana. E com isso estamos encerrando o nosso programa dessa semana. Mais um programa Bola na Rede. Obrigado você que está na rede, e é por você que estamos aí buscando trazer aquilo de melhor e atual que acontece no mundo do futebol. A você dedicamos esse programa. Na próxima semana estaremos aqui novamente, né, na TV que pega no seu celular, para levar até você tudo aquilo de importante que rola no mundo do futebol. Até o próximo programa. E com Deus.